O poder dos chakras. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de segunda-feira. Hoje eu falei que é uma aula, não é uma live. Hoje a gente vai trazer um conteúdo aqui mais aprofundado, onde eu vou resumir todos os chakras, né? Por isso que é o poder dos chakras. Inclusive teve um workshop com esse mesmo assunto, com esse mesmo tema o ano passado. E hoje eu estou retomando aqui com vocês, a partir do Instagram, né? O poder dos chakras. Eu quero ver a possibilidade de compartilhar com vocês aqui umas imagens, tá? Muito bem. Deixa eu diminuir aqui a musiquinha agora. Bem, hoje eu vou estar aqui compartilhando algumas imagens, né? Como eu falei que é uma aula, né? Então, uma aula a gente acaba, às vezes, compartilhando aqui alguns slides, né? Eu já dei essa aula ao vivo pelo YouTube e hoje estou dando ela aqui ao vivo pelo Instagram, tá? Mas lá no YouTube você não encontra mais esse workshop porque ele não ficou gravado, né? Ele foi ao vivo só para quem se inscrevia. Esse daqui vai ficar gravado, né? Então ele vai ficar tanto aqui no Instagram quanto também lá no YouTube, tá? Então a gente vai ter essa possibilidade. Bem, quando a gente fala em o poder dos chakras, a gente precisa partir desse princípio de quem sou eu. E não se preocupe se você está vendo esse assunto pela primeira vez, né? Se você nunca ouviu falar em chakras, tá tudo bem, né? Porque a gente vai explicar aqui, a gente vai falar sobre isso, eu vou explicar aqui para nós, para todos que estiverem assistindo, mesmo lá do futuro, essa live gravada, o que são chakras, tá? Então a gente vai partir aqui de quem sou eu. Oi Edna, boa noite, seja bem-vinda. Me dá um ok dizendo se o meu som tá bom, por favor. Hoje eu estou compartilhando umas imagens aqui com vocês, tá? Quem sou eu, né? Então olhem para essa imagenzinha aí que representa uma pessoa, né? Que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. E é uma pergunta que eu acho que cabe bem nesse momento onde nós estamos vivendo muita tecnologia, uma vida bastante acelerada, né? E a gente às vezes não para se perguntar quem sou eu, né? E quando a gente faz essa pergunta, né, quem sou eu, normalmente as pessoas já vêm logo com um discurso assim, do tipo, eu sou advogado, eu sou... Obrigada, Edna, muito bem. Oi, Lene, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente pergunta quem sou eu, normalmente a pessoa ela responde com a profissão, né, ou, né, com aquilo que ela faz. E, na verdade, essa pergunta, para ser um pouco mais profunda, né, ela vai muito além daquilo que você tem feito em cada momento, ela é uma pergunta para a gente pensar de fato quem sou eu, né? Então, quando a gente olha aí para essa imagem, né, a gente vê um corpo, né, essa parte branquinha aí é o corpo, só que tem algumas outras camadas luminosas ali em volta, né, em roxo, em verdinho, em amarelinho, em laranjinha, né? E o que isso representa? Isso representa todas as formas de manifestação. Então, quem sou eu vai muito além do meu nome, vai muito além da minha profissão, vai muito além de filha de quem que eu sou, né? O meu pai, por exemplo, ele tem muito costume de perguntar assim, de que família você é? Você é filho de quem? Porque isso é muito comum de cidade pequena, né? E aí ele fica nessa, né? Filho de quem? Não sei o quê. Como se isso definisse a pessoa, né? A Lene colocou ali, como se define quem sou eu? Na verdade, é bem profundo, né, Lene? Mas eu gosto de dizer assim, eu sou uma consciência que estou tendo uma experiência humana. E eu me manifesto com o meu nome, o nome que foi me dado, no meu caso Elizabeth, né? E eu me manifesto também com as minhas energias, eu me manifesto também com o meu corpo emocional e também com o meu corpo mental, ou seja, com o aprendizado que eu tive desde o dia que eu nasci. Então a gente teve alguns aprendizados, a gente passou por algumas experiências e tudo isso faz com que a gente se manifeste. Só que esse quem sou eu, ele vai além disso tudo, né? Então ele é muito mais profundo de eu, Elizabeth, eu, acupunturista, eu, instrutora de chakras, ou eu, filha do Elias e da Bernadette, vai muito além disso. É assim, quem é a minha consciência, né? Qual é o meu padrão energético, meu padrão pensênico, ou seja, o que se resume em termos de manifestação energética,
Quem sou eu é muito mais profundo, ou seja, consciencialmente quem sou eu, evolutivamente quem sou eu, porque todos nós estamos vivendo um processo evolutivo, né? Nós estamos aprendendo coisas, nós estamos vivendo emoções, a gente passa por traumas, a gente passa por vivências, e tudo isso vai fazendo com que a gente vá crescendo, né? A gente vai crescendo intelectualmente, emocionalmente, um equilíbrio, com um aprendizado diferente, e isso vai fazendo com que a nossa consciência ela vá se expandindo, tá? Só que eu já falei aqui em outras lives que pra gente acessar a nossa consciência é muito mais profundo e muitas vezes a pessoa passa uma vida toda e não acessa a sua consciência. Então, se a gente for olhar o desenho, a consciência seria a camada mais longe que tem ali, seria a laranjinha. Que é assim, é onde está a minha intuição, onde está o meu lado mais profundo, tá? Quem sou eu de fato. Pra mim poder ficar trocando com vocês aqui, eu tenho que voltar pro meu rolo de câmera, tá? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Eu tinha uma outra imagem, mas ela não ficou salva. Deixa eu só ver se ela tá aqui. Tá aqui. Então eu coloquei alguns corpos aqui pra gente fazer uma análise, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo mental, corpo emocional e consciência. Corpo físico são os tecidos, né? As células. O corpo etérico, ele vai ser o mesmo formato do corpo físico, mas ele é o nosso corpo vibracional. Ou seja, é a nossa aura, são as nossas energias, tá? O corpo mental, ele é o corpo das ideias, ou seja, é lá que se armazena tudo que eu aprendo. O corpo emocional, foi a live da semana passada, quem estava, a gente falou só sobre corpo emocional, é onde se armazenam todas as experiências emocionais que eu já tive na minha vida toda. Então, se eu passei por uma experiência emocional na infância, a emoção ficou gravada no corpo emocional. Se eu passei por uma experiência emocional semana passada, essa emoção ficou gravada no meu corpo emocional, tá? E a minha consciência? A consciência, para algumas linhas de estudo, ela ainda é dividida em 3. É lá que está o mental superior. Mas o que significa consciência? Significa o nosso lado mais eu. Então, voltando à pergunta lá que a Lene falou, né? Como se define quem sou eu? A definição de quem sou eu, ela está muito mais na consciência, tá? Então, a consciência é de fato quem sou eu. Né? Então, a gente pode chamar de alma, a gente pode chamar de espírito, é o nosso lado mais profundo. Quando a gente vai sair de casa e uma vozinha diz pra gente assim, não vai por esse caminho hoje, vai por outro, é a nossa consciência que está dizendo isso. Quando a gente sabe que vai quebrar a cara, mas mesmo assim a gente quebra a cara, era a nossa consciência que estava te avisando, você ia quebrar a cara. Quando tem uma vozinha que nos diz que a gente não deve confiar em determinada pessoa, então sabe aquela voz que ela sabe, na verdade ela sabe, né? Ela já dizia para você, olha, essa pessoa é de tal jeito, né? Isso vai acontecer de tal forma. Quando a gente antecipa um pouco as informações dentro de nós, a gente está acessando a nossa consciência. Então, o corpo emocional, mental, energético e físico são todas as formas que a gente tem de manifestar a nossa consciência na vida humana, né? Então, na verdade, a nossa consciência é o que nos define, né? Porque se as nossas emoções, por exemplo, elas fazem com que a gente se manifeste de determinada forma, por algum trauma que a gente não conseguiu superar, por alguma mágoa muito grande que a gente passou, por uma situação muito dolorosa, isso é como se fosse um bloqueio na nossa vida que nos impede de ser mais feliz, vamos dizer assim. Mas a nossa consciência, ela tá por trás disso, ela é maior do que isso, tá? Então isso é aquilo que a gente chama de anatomia sutil ou de anatomia energética, tá? Deixa eu voltar aqui para trocar a imagem. E aí, gente, o que são chakras, né? Então eu falei, às vezes a pessoa vai estar assistindo a live, seja gravada ou agora, e às vezes ela nunca ouviu falar de chakras, né? Então é assim, todos nós temos chakras, o nosso corpo todo é energético, tá? O nosso corpo todo tem chakras, pelo corpo todo. Então os chakras são locais onde se acumula mais energia, tá? No centro do nosso corpo existem 7 chakras principais, tá? E o meu objetivo é sempre desmistificar.
né? Para que as pessoas não vinculem isso à religião, ao misticismo, mas que elas vinculem isso à ciência, né? Eu falei isso semana passada e repito, né? Por exemplo, no livro Medicina Vibracional, ou no livro dos chakras do Hiroshi Motoyama, são grandes médicos pesquisadores muito sérios que desenvolveram aparelhos para comprovar que a gente tem chakras, né? Então é muito importante que a gente comece a desmistificar, porque muita gente ainda associa chakras a algo místico, né? Claro, por conta da Índia, né? Porque a Índia ela é muito mística e não tem problema nenhum, eu não tenho nada contra o misticismo, né? Eu acho e respeito todas as culturas, todas as religiões, mas o meu objetivo é sempre simplificar e trazer mais para a vivência. Então, o meu objetivo de nós conhecermos os chakras é para nós nos conhecermos, porque faz parte do meu corpo, então quanto mais eu me conhecer, melhor. Eu vou me desenvolver. Então eu costumo dizer que os chakras são como um guia evolutivo. O que significa um guia evolutivo? Eu vou melhorar a cada dia a partir do autoconhecimento. E os chakras me trazem autoconhecimento. E a gente vai falar sobre isso hoje. Essa figura, ela representa da base da coluna até o topo da cabeça os 7 chakras principais. O primeiro chakra fica na base da coluna, tá? É o Muladhara. O segundo chakra é o chakra pubiano, fica no ossinho da pubis, tá? O terceiro chakra é o chakra umbilical, é o amarelinho, que ele fica um pouquinho para cima ali do umbigo. O quarto chakra é o chakra cardíaco, tá? Eu tava falando os nomes em sânscrito e já mudei para o português, né? O segundo chakra se chama Sivastana, o terceiro se chama Manipura, o quarto é Anahata, que é o cardíaco. O quinto chakra fica na garganta, tá? Que é o Vishuddha. O sexto chakra é o Ajna, que fica aqui, conhecido por chakra frontal, e o último aqui é o Sahasrara, que é o topo da cabeça, também conhecido por chakra coronário, tá? Todos nós temos esses chakras, independente da gente saber disso ou não, tá? As principais funções dos chakras, então, né? Então, olha o que eu coloquei aqui nessa imagem, né? Levar energia para os nossos corpos mais sutis. Então, naquela imagem anterior, eu mostrei que nós temos várias camadas. Lembra que eu mostrei ali? Quem estava mais no começo da live? Corpo físico, corpo emocional, corpo energético, corpo mental e consciência. A gente mostra tudo separado, mas está tudo junto. Todos nós que estamos juntos aqui nessa live estamos nos manifestando com todos aqueles corpos, tá? Então, como é que acontece o movimento energético entre um corpo e outro? Lembra que eu falei que a intuição é a consciência falando com a gente? Então, como é que a energia da minha consciência chega, por exemplo, aos meus pensamentos? Como é que as minhas emoções chegam no meu físico e, sei lá, eu me desenvolvo uma doença? Por conta dos chakras. Então, os chakras, eles são como se fossem portinhas, né, de comunicação, onde a energia flui de um lado para o outro. Quem é da área da acupuntura, por exemplo, né, ou quem aí já fez acupuntura sabe que existem canais pelo corpo todo, que são os nadis ou meridianos, onde a energia vital circula dentro do nosso corpo, né? E os nossos outros corpos, a energia deles para dentro desses canais, desses meridianos, elas acontecem a partir dos chakras. Então existe uma grande relação entre os chakras e os canais lá da acupuntura, tá? Ativar as percepções extrasensoriais. Então, assim, o que seriam percepções extrasensoriais? É a gente perceber tudo aquilo que está além dos 5 sentidos, tá? Então, eu sentir cheiro faz parte do meu corpo físico, enxergar faz parte do meu corpo físico, o tato faz parte do meu corpo físico, a audição faz parte do meu corpo físico, a fala. Só que tudo isso são os 5 sentidos do corpo físico. E o que é extrasensorial? É aquilo que está além do corpo físico. Então, por exemplo, sentir as energias, acessar a intuição. Quando a gente tem algum tipo de manifestação de telepatia. O que é telepatia? Eu penso na pessoa, de repente eu pego meu celular e tem uma mensagem da pessoa, né? Ontem eu fui caminhar na Paraná, encontrei uma amiga. E eu, do nada a gente se deu de frente, assim, na Paraná, gente, é uma avenida onde as pessoas fazem caminhada aqui na minha cidade, tá? E a gente deu de frente dela, me olhou e falou: eu pensei em você a semana inteira, eu precisava falar com você. Isso a gente pode chamar de telepatia. Uma evocou a energia da outra, né? Puxou a energia da outra e a gente se encontrou.
Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma experiência parecida, né, de estar pensando numa pessoa e daqui a pouco a pessoa te liga ou te manda uma mensagem. É aquela sincronicidade. Se alguém quiser escrever algum comentário sobre isso, né, contando sua experiência, escreva aqui para nós. Então isso também seria algo extrasensorial. O que está acontecendo hoje? As pessoas, literalmente, elas estão muito zumbis, né? A gente falava sobre isso hoje aqui, eu e uma paciente no consultório. O que é zumbi? Zumbi é quando a pessoa está desconectada. Ela está vivendo no automático, né? Então, ela levanta, meio que abaixa a cabeça e vai, né? Então, ela não tá mais olhando para os lados, ela não tá mais sentindo as coisas, né? Por exemplo, quando a gente olha para, sei lá, vou pegar um exemplo bem simples. A gente olha para um passarinho. A gente tá caminhando, a gente olha para um passarinho, a gente usa os 5 sentidos? Sim, é óbvio, eu tô olhando, né? Eu tô observando. Só que o que é olhar além dos 5 sentidos ou sentir? É você olhar o passarinho e se conectar com ele, sentir uma emoção. O que aquilo te traz, né? Olhar para aquele passarinho, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Então, isso já é ativar uma percepção extrasensorial. Por que eu falo que as pessoas estão meio zumbis? Porque elas estão meio desconectadas do sentir. A gente está perdendo, né, esse hábito de sentir as coisas, né, de você se conectar com algo e ver o que aquilo traz para você, né? Por exemplo, né, vamos pegar um exemplo. Você tá lá fazendo um jantar com uma pessoa, né? E tá bem gostoso aquele jantar, você tá ali cozinhando, conversando, às vezes tomando um vinho, daqui a pouco você começa a comer e apreciar aquela comida. Uma coisa é você ter ali os 5 sentidos, de você estar fazendo aquele ato. Outra coisa é o que vai além, né? O que tá trazendo isso pra mim? Uma energia tão gostosa, eu tô conectada com aquela pessoa, eu tô conectada comigo, eu tô bem, eu tô feliz. Então tudo isso são percepções extrasensoriais, tá? Promover a evolução consciencial. Ixi, tá cortado o slide ali. Promover a nossa evolução consciencial, acredito aqui que eu tinha escrito a partir dos chakras, tá? O que significa isso? A nossa consciência, hoje ela é diferente do que ela era ontem, amanhã ela já é um pouco diferente, ano que vem ela é um pouco diferente. O que é o ideal? É que a gente possa evoluir. Então, aquilo que é difícil para nós hoje, pode ser que daqui a pouco já não seja mais difícil, né? Eu já dei alguns exemplos meus, pessoais aqui para vocês, né? De situações, né? Por exemplo, desconfiança, né? Eu já falei para vocês que eu tenho dificuldade de confiar em homens. Lembra que eu já falei que isso tem muito a ver com o meu pai ter saído de casa muito cedo, né? Eu tinha 10 anos quando meu pai saiu de casa. A minha mãe reclamava muito do relacionamento dela, da separação dela. Então tudo isso foi trazendo pra mim uma falta de confiança nos homens, por exemplo, né? E isso não é só em relacionamento afetivo, mas em sociedade, em amizade, em colegas de trabalho. Então isso foi o que ficou armazenado no meu corpo emocional, né? A partir do momento que eu olho para isso, trato, entendo, né, e já fiz várias técnicas para tratar isso, e eu consigo me liberar dessa minha dificuldade comportamental, isso é uma evolução consciencial, ou seja, a minha consciência, ela passou a lidar melhor com uma coisa que já foi um problema. Então, o ideal é que a gente esteja sempre dentro de um processo evolutivo. Os chakras, eles têm tudo a ver com o processo evolutivo. Por quê? Porque cada chakra tem uma função nas nossas vidas, tá? Cada chakra tem uma função e eu já vou falar melhor disso para vocês. Então, quando eu me desenvolvo dentro daquela função, significa que eu estou evoluindo. Então, por exemplo, se a pessoa ela não, sei lá, por exemplo, ela não praticava nenhum tipo de atividade física, vou pegar esse exemplo. Há um ano atrás, e hoje ela fala, olha, agora eu tô praticando atividade física, eu tô fazendo regularmente e tô até gostando. Ela já evoluiu naquele aspecto, né? E às vezes não evoluiu muito em outro. Esse foi só um exemplo. Mas o ideal é que a gente sempre olhe para aquilo que a gente precisa melhorar. E aí os chakras vão nos ajudar muito dentro desse processo evolutivo, tá? Ok, deixa eu trocar a fotinha aqui. Opa, essa daqui eu já tinha colocado, né? Desculpem. Aqui eu dividi os chakras, né, em áreas, né? Então, os 2 primeiros chakras tá ali, ó. O nome agora tá em português, antes eu falei em sânscrito, tá? Em sânscrito. O primeiro e o segundo chakra, né, básico e pubiano. Eu não tô conseguindo enxergar direito o que tá escrito aqui, ó. Forças do plano físico, tá? Nos fixam a vida humana.
O que significa forças do plano físico e nos fixam a vida humana? Esses 2 primeiros chakras, eles são os chakras terrenos. O que é que significa chakra terreno? Então, vamos lá. Trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, prosperidade financeira, construir uma casa, comprar um carro, comprar coisas materiais, fazer cursos, estudar, se desenvolver, se formar, vitalidade, cuidar da saúde, perder peso quando precisa, fazer exercícios, tudo isso é a nossa vida terrena. Quando eu estive agora em Cascavel dando curso dos chakras, né, os chakras na prática, eu usei um exemplo lá com o pessoal do curso que foi assim, os moradores de rua, né, as pessoas que optam por morar na rua. Elas não têm uma casa, elas não tomam banho, quer dizer, tô falando assim, tomam banho, mas não dão tanta atenção para isso, né? Elas não têm tantas coisas materiais, assim, não tem um sofá, não tem uma cama, não tem uma televisão. Elas se desprenderam do lado terreno, ou seja, elas não dão importância para o lado terreno. Então a gente pode dizer que essas pessoas, elas têm os seus chakras, os primeiros chakras básico e pubiano, que eu chamo de chakras inferiores, meio que bloqueados. Elas estão desconectadas dessa parte de energia mais forte e vital, tá? Vou pegar um outro exemplo aqui, tá? A pessoa, ela já tem lá os seus 30 anos de idade e ela ainda é um pouco filhinha da mamãe, filhinho do papai, ela ainda não tem sua independência financeira, ela ainda depende muito dos pais financeiramente, ela ainda precisa desenvolver os primeiros chakras, porque nessa idade ela já deveria estar seguindo com a sua vida, né? Ela já devia estar provendo a sua vida, né? E assim, ganhando seu dinheiro, né? Eu sei que tem casos e casos, às vezes a pessoa fica ali ela fica ali na casa dos pais por algum motivo, às vezes está até cuidando dos pais, cada situação é uma. Mas eu tô falando daquelas pessoas que elas ainda não se desprenderam da infância, elas já são adultas, mas elas ainda têm postura de criança. Então, essas pessoas, elas estão desconectadas do lado terreno, tá? Então, são exemplos, né? Eu trouxe aqui o exemplo das pessoas que são moradores de rua, o exemplo daquela pessoa que já tem seus 30 anos e ainda depende muito dos pais. Ela não desenvolveu essa parte de ter sua sustentação financeira. Então, alguém que esteja aqui assistindo a live, que se identifique no sentido assim, mas eu preciso melhorar financeiramente, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso construir mais coisas materiais, e daí isso vai depender de cada pessoa, o objetivo de cada pessoa, você já sabe que o seu foco precisa estar nesses chakras, tá? Porque os primeiros chakras, eles são justamente os chakras que trazem essa força. É uma força terrena, mais terrena, ok? Entendido? Aí, subindo um pouquinho, a gente chega no chakra umbilical, que aqui tá como plexo solar, é o número 3, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei ali, desenvolvimento consciencial, tá? Plexo solar, ele é um chakra mais voltado pro empoderamento, pro poder pessoal. Então é quando a pessoa ela começa a trazer para ela um tipo de energia tipo Mulher Maravilha, Super-Homem. Ou seja, ela começa a ter autoconfiança, boa autoestima e ela decide que ela vai fazer, que ela vai agir. Então aqui tem muito a ver com eu saber o que eu quero e com o poder de agir. Então, se alguém acha que precisa melhorar nesse aspecto de empoderamento, de autoconfiança, de agir, de parar de procrastinar, de começar a se desenvolver e se empoderar, e assim, fazer o que tem que fazer, porque às vezes dificuldade todos nós temos, né? Por exemplo, eu tô fazendo uma live, eu poderia ter dificuldade de fazer a live, mas mesmo assim tá fazendo. Eu conheço pessoas que fazem live suando, sabe? Passando mal, mas fazem. Isso é energia de plexo solar, ou seja, eu vou começar a me desenvolver e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade com uma outra coisa, né? Eu peguei esse exemplo aqui da live, mas pode ser qualquer outra coisa, de procurar um emprego, de levar currículo,
ou de fazer o que tiver que fazer como postura de adulto. Então, se você quer se empoderar, se você quer trazer energia da Mulher Maravilha, energia do super-homem, e se empoderar, tanto o empoderamento feminino quanto o empoderamento masculino, de poder de conquista, de conquista mesmo. Às vezes você tá solteira e quer se relacionar, ou mesmo você que é casado, mas quer desenvolver esse empoderamento, né, para atrair mais o seu parceiro, a sua parceira. Ou você quer melhorar a sua imagem pessoal e se mostrar empoderado, empoderada no seu trabalho, você precisa ativar a energia desse chakra, porque ele é o chakra do empoderamento, tá bom? Subindo ali um pouquinho, então, a gente chega no cardíaco, tá? Que é o chakra que fica aqui, ó, na região do peito, tá? Que eu já falei ali no começo pra vocês os chakras. Esse é o chakra da afetividade. Então, as pessoas que acham que precisam ser mais afetivas, precisariam, sim, tocar mais, abraçar mais, ser mais carinhosos, ter mais empatia pelo próximo. Elas precisam trabalhar a energia desse chakra. Tá? Esse chakra, ele é o chakra da gente liberar perdão, da gente liberar ressentimentos, é o chakra da gente começar a olhar mais para fora, é o chakra do altruísmo. Altruísmo, para quem não sabe, é contrário de egoísmo. Egoísmo eu olho para dentro, altruísmo eu olho para fora, tá? Então ele é o chakra da afetividade. Se a pessoa ela tem dificuldade de ser afetiva, né, dificuldade de ser amorosa, ela precisa trabalhar a energia desse chakra. Então, por exemplo, as pessoas mais antigas, elas não receberam muito carinho dos seus pais, porque antigamente os pais não davam carinho para as crianças, era cultura. Então, aquela pessoa, ela se tornou uma pessoa um pouco mais fria no sentido de não manifestar afeto. Hoje, digamos que essa pessoa tem lá seus 70, 80 anos e ela não consegue manifestar afetividade. Eu sempre falo que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Se ela não recebeu afeto, ela também não consegue dar afeto. Só que essas pessoas, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim, às vezes nasce um netinho, ou vem um gatinho, um cachorrinho para a vida dela, alguém que vai despertar nela a afetividade, ela passa a se tornar uma pessoa mais afetuosa. Isso significa o quê? A energia do chakra cardíaco se ampliando e a pessoa conseguindo liberar a afetividade. Isso é muito bom, muito legal. Então, essa é a função desse chakra, tá? Um pouquinho para cima aqui está o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta. Esse é o chakra da expressão. Então, se você é uma pessoa tímida, que não consegue se expressar, se você é uma pessoa que você tem muita dificuldade com comunicação, você precisa dar atenção para esse chakra, tá? É o chakra da expressão da comunicação. A gente, por exemplo, pode sentir afeto, mas não conseguir expressar o afeto. Às vezes a gente sente vontade de falar alguma coisa para alguém, mas não consegue falar, não sabe usar a forma certa de falar, né? Então essa questão de liberar a expressão, ela tem muito a ver com esse chakra, o chakra laríngeo. Gente, esse chakra também é importante para o processo de autoestima, tá? Por quê? Né? Às vezes as pessoas falam, mas autoestima, chakra laríngeo, o que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Quando a gente tem as nossas ideias pessoais, os nossos ideais, mas a gente não consegue dizer, a gente não consegue expressar, é porque a gente tem esse chakra bloqueado. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem vergonha dos seus ideais, ela tem lá às vezes um pensamento assim que é até meio fora da caixa, assim, fora da sociedade convencional, mas ela gostaria de expressar, mas ela não tem coragem. Isso significa que ela não está sendo verdadeira com os seus próprios valores pessoais. Então, ela não está ativando direito a energia do chakra da expressão. Se a pessoa tem qualquer dificuldade em se comunicar, gagueira, muita timidez, ou até aquela pessoa que engole muito sapo, sabe? Ela deixa fazerem com ela o que quiser, ela é sempre muito passiva para evitar conflitos. Também é porque está faltando ativar a energia do chakra laríngeo. Quando você percebe que uma pessoa dá uma mudada e ela começa a falar, você fala assim, nossa, essa pessoa, ela agora, ninguém passa por cima dela não, ela se empoderou, ela fala, ela não deixa ninguém passar por cima dela, é porque ela está desenvolvendo a energia do seu chakra laríngeo. E isso é muito bom, é muito positivo, ela está manifestando aquilo que ela sente, tá?
Então, é legal a gente pensar assim, como é que tá a nossa questão de comunicação e expressão, e lembrando que a gente não se comunica e não se expressa só falando, a gente se expressa corporalmente também. Então, quando a pessoa é muito fechada, assim, ó, curvada, é porque ela também tem um problema no chakra laríngeo, ou seja, a postura fala muito da nossa expressão, tá? Subindo mais um pouquinho aqui, chakra frontal. Chakra frontal, ele é o chakra do pensamento lógico, do aprendizado, da concentração e também do discernimento, da sabedoria. Então, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente grava no nosso corpo mental, a gente usa muito aqui essa energia do chakra frontal. Quando a gente está com dificuldade de concentração, não está conseguindo ler, não está conseguindo aprender, tá fazendo um curso, mas não tá pegando as ideias, é porque a gente tá com alguma dificuldade de se concentrar, a gente pode estar com alguma alteração do chakra frontal. O chakra frontal, ele também é muito importante para o discernimento, porque ele já é um chakra mais superior, tá? O que significa discernimento? É a questão da sabedoria, né? De você fazer aquilo que é melhor para todos, aquilo que é um bom senso, aquilo que é mais equilibrado, aquilo que é melhor, né? Não simplesmente você ficar lá naquele mundo egóico fazendo só o que é bom só para você, né? Isso aí é muito chakras inferiores. Quando você já desperta um chakra superior, é porque você começa a desenvolver bom senso, sabedoria, você começa a ter um olhar mais amplo das coisas, né? Você já entende que você faz parte de um todo, você não tá sozinho. Embora, às vezes, no momento você tá sozinho, mas você está conectado com um todo, tá? Então, essa é a principal função do chakra frontal, ele é um chakra superior. Chakra coronário, ele fica fora do corpo físico, ele fica aqui em cima, tá? A gente fala que ele é tipo uma coroa mesmo, né? Por isso de coronário. O nome dele é Sahasrara, né? E ele é o chakra que nos liga à espiritualidade e à nossa consciência. Então, a nossa consciência, para ela se manifestar em nós, a gente precisa da energia desse chakra. Tem um ditado que a gente costuma dizer eu pelo menos conheço isso desde a infância, que é assim, essa pessoa não tem consciência. A gente fala assim, né? Essa pessoa não tem consciência. O que significa? Que ela não tem nenhum bom senso, ela não tem nenhuma manifestação amorosa pela humanidade, né? Simplesmente ela não tem consciência. Significa o quê? Que ela tem esse chakra fechado, ela não acessou a própria consciência dela, que faz parte de um todo. Ela vive uma vida egóica, uma vida conectada só com o plano terreno, vive só de materialismo, né? Então esse chakra nos liga à espiritualidade, ele nos liga a nossa consciência, o nosso mental superior, tá? E aí, claro que se a pessoa é ligada e conectada com alguma religião, ela também te liga à espiritualidade dentro da sua religião. Mas espiritualidade e religião são coisas diferentes, tá? Deixa eu passar aqui. Então, resumindo tudo que eu falei, né? Os chakras inferiores nos fixam a vida humana e os chakras superiores nos trazem consciencialidade. Então, vocês perceberam que de baixo para cima, os 7 chakras, cada um vai tendo uma função, mas todas são importantes, tá? Todas essas funções são importantes. Esse ciclo aqui, ó, é pra gente entender assim, ó. Tá ali os chakras no meio, né? Então, olha lá, a nossa personalidade, a nossa energia, a nossa interação com o mundo, com as pessoas, né? E as nossas percepções extrasensoriais. Ou seja, os chakras, eles vão ter a ver com tudo isso. A gente interage com as outras pessoas e com o mundo, trocando energia a partir dos chakras. A nossa personalidade, a forma como a gente está se manifestando na vida em cada momento também tem a ver com os chakras. Lembra que eu dei alguns exemplos? A pessoa que é morador de rua, ela é desconectada com o plano físico, ela não tem vontade de ter coisas materiais, ela está com uma falta de energia de chakras inferiores. A pessoa que ela vive só de chakras inferiores, ou seja, ela é muito materialista, mas ela não tem nada de espiritualidade, nada de empatia, ela está com falta de energia dos chakras superiores. Então, concordam que na vida humana a gente precisa do equilíbrio? Tem até uma frase que eu adoro que é assim, nem tanto céu, nem tanta terra. A gente precisa do equilíbrio, a gente precisa sim trabalhar, a gente precisa sim ganhar dinheiro, a gente precisa sim da vitalidade física, mas a gente também precisa de espiritualidade, de empatia, de fraternismo, de expressão, de autoestima, de empoderamento, que resume tudo que eu falei sobre todos os chakras até agora, tá? E as percepções extrasensoriais, que é
Olhar para ver, né? Então, se você tiver alguém aí na sua casa com você, aí por perto, né? Olha lá para a pessoa e fala assim: eu vejo você. Às vezes a gente olha, mas não vê. Eu gosto muito de olhar bem de pertinho nos olhos das pessoas e falar: eu vejo você. Né? Então, não precisa parar a live para ir lá fazer isso agora, mas façam isso, essa experiência depois. Fica lá uns 30 segundos olhando no olho de alguém e sinta essa pessoa. E depois diga para ela: eu vejo você. Tá? A gente às vezes está desconectado até das pessoas dentro da própria casa. Olha que coisa, né? E isso acontece, né? Então a gente precisa o quê? Retomar nosso bom senso, a nossa consciencialidade, nossas percepções extrasensoriais e voltar a se conectar, né? Com as pessoas pelas energias. Vamos lá. Qual é a relação dos chakras com as nossas vidas? Então, a relação, na verdade, é tudo que eu falei até agora, né? Dos chakras inferiores nos trazerem vitalidade, plano físico, materialismo, força de vontade para fazer exercício físico, para trabalhar, para ganhar dinheiro, se conectar com a terra, tá? Se a pessoa tem problemas de prosperidade financeira, ela tanto precisa estimular a energia, quanto precisa fazer desbloqueio de crenças limitantes. Isso é importante, tá? Para a gente melhorar a nossa prosperidade, a gente precisa olhar para as nossas crenças, né? Eu me sinto confortável ao gastar dinheiro ou não? Como é que eu me sinto com relação à riqueza? Né? Me traz desconforto ou não? E aí existem várias afirmações bem legais, a gente pode um dia ter uma live só para falar disso, que é a gente fazer uma análise de como é que estão as nossas crenças com relação à prosperidade, tá? Aqui eu tô falando mais da parte material mesmo, tá? E aí depois, né, subindo ali os chakras, como é que tá meu empoderamento, como é que tá minha autoestima, tudo isso tem a ver com os chakras, né? Como é que está a minha afetividade, minha capacidade de perdoar, como é que está a minha expressão, né? Tô conseguindo me expressar ou não, como é que tá meu aprendizado, minha concentração, meu discernimento, minha espiritualidade. Tudo isso é um resumo, né, do que os chakras representam nas nossas vidas, tá? Vamos lá. A forma como eu lido com as minhas energias interfere diretamente com a minha interação com o mundo. Então a gente interage o tempo todo através das nossas energias, tá? E isso é muito legal, porque a gente atrai para as nossas vidas aquilo que a gente está vibrando. Se a gente está atraindo sempre coisa ruim, é porque a gente não aprendeu aquele aspecto ainda, né? Por que só determinado tipo de pessoa, vou falar assim, meio feio falar assim, né? Vem pra minha vida, porque você precisa aprender com isso, né? É um padrão, né? Poxa, é sempre o mesmo padrão, fica se repetindo na minha vida, porque não aprendeu ainda, né? Precisa aprender. Então, gente, as nossas energias é assim, o que é que eu tô pensando, o que é que eu tô sentindo e o que é que eu tô vibrando. Se a gente pensa, tem muito medo da doença, medo da doença, medo da doença, a chance da gente ficar doente é grande, né? Se a gente tem medo da falta, medo da falta, medo da falta, a chance da gente ter falta de dinheiro é grande, né? Se a gente, por exemplo, tem muita insegurança com relação a relacionamentos, a chance da gente ter problemas no relacionamento é grande, ou seja, aquilo que eu vibro é aquilo que normalmente vai se atrair por ressonância para minha vida, né? É isso que acontece. E para isso a gente precisa o quê? Sempre trazer afirmações positivas e ver como é que o nosso corpo sente, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu quero dinheiro e prosperidade. Aí você fala assim, uma afirmação no tempo presente: eu sou próspera e ganho muito dinheiro. Daí fecha os olhos e veja como que seu corpo sente quando você fala essa afirmação. Ou a pessoa fala assim, por exemplo, eu quero ser magra e saudável. Fecha os olhos e fala: eu sou magra e saudável. Se você falou uma coisa, mas seu corpo sentiu um desconforto, é porque essa frase não é verdade para você, né? Então, olha só o que eu tô pensando, o que é que eu tô vibrando, é isso que normalmente eu estou atraindo para minha vida, tá? Aqui o último. O que são bloqueios energéticos e qual é a relação desses bloqueios com os chakras? Isso é uma coisa importante da gente entender. Bloqueios energéticos é assim: é um bloqueio que está nos meus corpos sutis que eu não tô vendo,
tá? Então eu não posso ir lá e fazer um exame, uma ressonância magnética para saber se eu tenho um ressentimento bloqueando a minha vida. Ainda não dá para fazer isso. Eu acho que num futuro pode ser, né? Mas a gente já sabe que, por exemplo, ressentimento bloqueia o chakra cardíaco, que afeta a minha capacidade de liberar afeto, empatia, amor. Digamos que lá atrás na minha vida eu tive uma decepção muito grande e essa decepção fez com que eu ficasse com um ressentimento muito grande que eu nunca consegui superar. Isso provavelmente me gerou um bloqueio, tá? Digamos que quando eu tinha 5 anos de idade eu tive um medo muito grande de os meus pais nunca mais voltarem. A chance de eu ser um adulto inseguro é grande porque eu armazenei aquele conflito de medo. Isso são bloqueios, ou seja, são blocos mesmo, tá? Sutis, que se armazenam nos nossos corpos sutis, no nosso corpo emocional, por exemplo, que estão nos impedindo de melhorar, tá? Bloqueios energéticos podem ser curados, mudados, tirados, diluídos? Podem. Só que a gente precisa olhar para eles, a gente precisa sempre do autoconhecimento. O autoconhecimento é o que vai sempre nos trazer a cura para os bloqueios, tá? E os bloqueios muitas vezes estão nos chakras. Então eu posso ter um chakra completamente fechado, bloqueado e a energia dele não consegue fluir. Se o chakra está bloqueado e a energia dele não consegue fluir, muito provavelmente a função que ele deveria exercer na minha vida não está sendo cumprida, tá? Então, por exemplo, o chakra umbilical, ele fica um pouquinho para cima do umbigo, ele é um chakra que se ele estiver bloqueado, a pessoa pode ter dificuldade de emagrecer, por mais que ela faça coisas para emagrecer, ela não emagrece, ela pode estar com um problema no intestino, um problema nas vísceras, fígado, vesícula, estômago. Ela pode estar com problemas de empoderamento, ela pode estar assim procrastinando as coisas e não conseguir agir, porque simplesmente a energia do chakra está bloqueada, tá? Então, um primeiro passo sempre vai ser o autoconhecimento, que vai fazer com que a gente identifique onde estão os nossos traços mais fracos, difíceis de lidar, e aí a gente vai em busca de melhorar aquele traço, tá? Existem muitas ferramentas hoje em dia para autoconhecimento e para tratamentos, tá? Eu, por exemplo, sou uma terapeuta que trabalho com terapias energéticas. Então, aqui no consultório eu faço a harmonização, a acupuntura, a terapia dos cristais radiônicos, a radiestesia, a reprogramação da mente inconsciente, são todas técnicas energéticas. Mas talvez você conheça outras, microfisioterapia, a Theta Healing, tudo isso vai ajudar a ir tirando esses traumas, vamos dizer assim, diluindo esses traumas das nossas vidas. Agora, talvez você possa estar se perguntando, mas eu posso fazer alguma coisa sozinho, sem depender disso, sem precisar gastar, sem precisar pagar para um terapeuta? Sim, a gente consegue sim estimular os nossos chakras. Conforme nós estimulamos os nossos chakras, automaticamente a energia dele começa a fluir melhor e a chance dele ir melhorando aumenta a cada dia, tá? Então, se você se identificou com algum chakra aqui hoje que você gostaria de se desenvolver melhor, você pode trabalhar a ativação desse chakra, tá? Então, agora a gente vai fazer um exercício prático para ativar os 7 chakras principais, tá bom? Então, eu vou trocar aqui a nossa musiquinha para a gente começar a nossa prática, tá bom? Deixa eu só, porque antes, quando eu comecei a live, eu tava com outro tipo de música, né? Um pouquinho mais agitada. E daí eu vou colocar uma música para nossa prática. Então, eu vou pedir para vocês já irem ficando numa posição confortável, tá? De preferência sentados, não façam o exercício deitado, tá? Façam o exercício sentado. Vai entrar um anúnciozinho aqui. Então, postura sentado numa cadeira, numa poltrona, tá? Com os pés no chão, a coluna reta e as mãos sobre as coxas.
palma para baixo ou palma para cima, do jeito que você achar mais confortável. Mas a coluna precisa estar reta, bumbum empinado lá atrás. Tenta ver se você consegue tocar os pés no chão, ou pelo menos a pontinha do pé, dependendo da altura da sua cadeira. E aí vocês vão fechar os olhos, vão ficar só me ouvindo, vão entrar agora em contato só com o meu áudio, tá bom? Então fecha os seus olhos. Vamos começar respirando. Inspira pelo nariz. Solta pela boca e relaxa os ombros. Inspira pelo nariz, solta pela boca e relaxa os ombros. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca e deixa os ombros bem molinhos. Fecha os olhos. Sinta seu corpo agora, gere conexão com o seu corpo, vá percebendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Solte bem a língua dentro da boca, relaxe os músculos da face, solta o ombro direito, solta o ombro esquerdo, solta a barriga, relaxe. E agora concentre toda a sua atenção mental lá na base da sua coluna, como se você fosse uma câmerazinha que vai lá para dentro. Lá na base da sua coluna, dentro do seu quadril. Tá? A sua coluna tá dentro do seu corpo e a base da coluna é lá onde você tá sentando agora, tá? Um pouquinho para cima do seu bumbum. Concentre a sua atenção lá e comece a ativar o primeiro chakra. O que é ativar o chakra? É imaginar que você está jogando energia do primeiro chakra para baixo, no sentido do chão. Isso é ativar o chakra. Então, ative esse chakra agora. E vai exteriorizando energia. À medida que sai energia pelo chakra, a energia vai descendo pelas pernas também, saindo pelas plantas dos pés. Ative o primeiro chakra. Mentalmente você vai sentindo a energia saindo da base da coluna para baixo, como se fosse no sentido do chão. Deixa a energia fluir lá para baixo. Continue ativando o primeiro chakra. É normal que você possa estar sentindo assim as pernas, os pés meio formigandinho, assim, é que você está ativando a energia do primeiro chakra, ele tem muita conexão com as pernas e com os pés. Continue pulsando a energia desse primeiro chakra e ativando a força dele. Agora você vai ativar a energia do segundo chakra, que fica um pouquinho para cima, bem na pubis, nesse ossinho da pubis aqui, ó. Agora a energia vai para frente. Então concentre a sua atenção mental no ossinho da pubis, tá? Que fica bem na região pélvica, aqui entre as duas pernas. Ative esse chakra e deixa a energia fluir para frente. Deixa a energia fluir, deixa a energia fluir. Do chakra pubiano pra frente, bem no ossinho da pubis. Fica pulsando ele, continuem com os olhos fechados. Deixa ele pulsar e jogar energia pra frente. Vá sentindo todo o seu quadril agora, se enchendo de energia. E agora vamos subir para o terceiro chakra, o chakra do umbigo, um pouco para cima do umbigo, bem na sua barriga mesmo. Concentre a sua atenção mental ali, como se você fosse uma câmerazinha e estivesse dentro do seu abdômen. Aí você imagina um orifício se abrindo na sua barriga e jorrando energia de dentro para fora, para a frente do corpo. Deixa a energia fluir para frente do corpo. E à medida que essa energia vai saindo para frente do corpo, é como se fosse enchendo um balão, assim, bem na frente da sua barriga.
Deixa a energia sair e esse balão vai se enchendo. Vai ficando cheio bem na frente do seu abdômen. Muito bem. Continue pulsando a energia pelo chakra umbilical. Deixa a energia dele saindo para frente, é o chakra do empoderamento, para auxiliar nos processos digestivos, metabólicos. E vá pulsando, deixa a energia ir para frente, como se ela fosse um chafarizinho e vai, à medida que ela vai para frente, ela vai enchendo esse balão que fica na frente da barriga. Pode cessar um pouquinho esse movimento. Agora concentre-se na região do coração, do peito, e ative a energia do centro do peito para frente, na região cardíaca. Vá pulsando, pulsando, deixa a energia sair pela frente, bem na região cardíaca. É como se um orifício se abrisse e você jorrasse a energia do coração para frente, do centro cardíaco para frente do seu corpo. Vá pulsando, pulsando, exteriorizando a energia do chakra cardíaco. E deixa a energia ir fluindo cada vez mais pela região cardíaca. É normal que nesse momento você sinta os braços, os ombros todos cheios de energia, porque eles estão conectados com o chakra cardíaco. O chakra cardíaco se conecta com os nossos braços, com as nossas mãos. Todo o tórax agora está cheio de energia. Pode cessar esse movimento e agora concentre a sua atenção na garganta. Comece a pulsar na garganta, como se um orifício se abrisse na frente da sua garganta e você pulsa energia para frente, na região da garganta. Pulse energia na região da garganta, ativando o chakra laríngeo. E vá pulsando, deixa a energia sair pela garganta para a frente do corpo. Nesse momento, você vai respirar profundamente 3 vezes. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. E continue pulsando energia pela garganta. Chakra laríngeo. Talvez você já esteja sentindo um pouquinho a sua cabeça, suas orelhas, seu nariz, boca. Um pouco mais de sensações. Isso é normal porque a energia está subindo. Continue exteriorizando energia pela garganta. Aí vai pulsando energia pela frente da garganta. E vá sentindo a energia do chakra laríngeo se ampliar. Pode cessar esse movimento. Agora venha para a região da testa, entre as suas sobrancelhas e comece a pulsar por ali, chakra frontal. Pulse energia pela região da testa para frente do seu corpo. Vá pulsando energia pela testa para frente do corpo. Pulsando, pulsando. Vá pulsando. Pulse energia pelo chakra frontal. É normal você sentir toda a sua cabeça agora, as orelhas, os olhos. Deixa a energia sair pelo frontal, para frente do corpo.
e pulse. Vá pulsando a energia no chakra frontal, deixa a energia sair para frente. O chakra do discernimento, da sabedoria, do aprendizado, do raciocínio lógico é muito bom para tratar problemas neurológicos e também muito bom para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde mental. E vá pulsando o chakra frontal. Agora eu quero que vocês cessem esse movimento e se concentrem na região de trás da cabeça, na nuca, um pouco para cima da nuca, assim na região do osso mesmo, do crânio atrás. Abra um orifício e exteriorize energia para trás. Na cabeça, mas agora para trás. Vá pulsando e vá jogando energia para trás, pela região da cabeça. Pulse energia para trás, pela região da cabeça. Vá pulsando. E deixa a energia sair. E agora o último, pelo topo da cabeça para cima, como se a sua cabeça fosse um chafariz. Abre um orifício lá no topo da cabeça e joga energia para cima. E é normal às vezes você sentir como se fosse um cone assim, que vai lá pro teto, lá para cima. Deixa a energia do chakra coronário pulsar no topo da cabeça para cima. E vá pulsando. Pulse energia pelo chakra coronário, seu chakra da espiritualidade, o chakra que te liga ao seu mental superior, a sua parte divina, a sua consciência, a sua centelha divina. Deixa a energia fluir pelo chakra coronário lá para cima. Concentre toda a atenção no topo da cabeça e deixe a energia subir. Como se fosse um cone, um chafariz de energia que joga energia para cima. Se conecte agora, aproveite esse momento para se conectar com a sua consciência, com o seu lado mais profundo, com quem você é de verdade. Pode ir cessando esse movimento agora. Agora eu quero que vocês concentrem a atenção nas plantas dos pés, embaixo dos pés de vocês, na planta. E jogue energia para baixo, para a terra. Lá para o chão da sua casa. Jogue energia das plantas dos pés para o chão, para baixo. Se conecte com a terra agora. E aos pouquinhos vão abrindo os olhos e vão voltando aqui comigo, se conectar visualmente aqui comigo na live.
É normal quando a gente abre os olhos dar um pouquinho de tontura, tá? Porque a gente recém tá voltando de um exercício energético. Às vezes alguém pode ter ficado assim com muita energia na cabeça, isso é normal. Se alguém tá sentindo algum mal-estar, alguma tontura, alguma coisa, coloque bastante atenção nas plantas dos pés e se conecte mais com o chão. Que às vezes a gente ficou com muita energia na cabeça e a energia não desceu. Aí, se alguém de repente não tá muito bem, qualquer coisa, me fale aqui nos comentários, tá? Quem fez o exercício, se quiser compartilhar conosco como é que foi. Nós ativamos os 7 chakras aqui no exercício. Estão vendo que é bem simples, na verdade, é você parar, se conectar com o seu corpo e você prestar atenção em cada chakra e ativar, jogando energia para fora. Vai pro próximo, ativa, joga energia para fora. Nunca pensem que vocês estão perdendo energia por fazer isso. Não, na verdade, pensem que vocês estão limpando, desentupindo e fazendo a energia fluir mais, tá? É sempre esse o raciocínio. A gente exterioriza para poder justamente ativar a força energética que aquele chakra tem. A partir do momento que a energia dele flui melhor, nós também melhoramos muito, tá? A gente começa a se equilibrar mais, a se sentir mais tranquilo, a se sentir mais conectado. A Edna disse que fez. É um exercício muito legal que vocês podem fazer sempre, podem fazer inclusive todos os dias, né? Se você de repente sentiu necessidade de ativar mais especificamente um único chakra, você pode passar ali uns 10 minutos ativando, né? Exteriorizando energia somente por aquele chakra. Isso também funciona bem. Vai ajudar bastante a desenvolver aquele chakra, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, mas as pessoas que são muito ansiosas, isso tem muito a ver com o chakra cardíaco. Quando a pessoa está ansiosa demais, ela está buscando se equilibrar com aquilo que está externo, aquilo que está fora. Então ela está um pouco desconectada com o seu amor próprio, consigo mesma, ela está um pouco desconectada com a paz interior. Então aí é bem legal ficar ativando a energia aqui do cardíaco, ajuda bastante na ansiedade, tá? Respirar, né? Parar e fazer 10 respirações conscientes. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Quando a gente para simplesmente para respirar, também ajuda muito a melhorar a nossa ansiedade, tá? Bem, pessoal, estou me sentindo muito bem e com o corpo leve, tá vendo, Diógenes? Como às vezes a gente parar um pouquinho, né, para se conectar com o nosso corpo, com as nossas próprias energias, né? Isso faz tão bem, né? E Diógenes relata para nós que ele está se sentindo bem com o corpo leve. E isso é muito bom nesse horário que é fim do dia, a gente chegou do trabalho, né? É muito legal. Então eu super recomendo aí, tanto para o nosso autodesenvolvimento, quanto para justamente melhorar a ansiedade, trazer essa leveza, essa sensação de bem-estar, tá? Sentindo também uma energia boa na cabeça, é porque ativou os chakras superiores, né, Diógenes? Então, isso é bem bom mesmo, dá uma sensação bem gostosa, é isso mesmo. Pessoal, então assim, quem tá chegando agora, a live vai ficar gravada, né? Hoje foi uma live aula, né? Então foi uma live de bastante conhecimento, onde a gente fez uma prática aqui no final. Ela vai ficar gravada, né, para quem quiser assistir depois. Eu sei que tem pessoas que estão, né, vão estar vendo essa live gravada e depois me mandam mensagens ou comentam. As lives todas em algum momento vão para o YouTube também e elas ficam aqui no Instagram, tá? Elas têm acontecido sempre nas segundas-feiras às 19h30. Raramente eu mudo o horário ou data, às vezes eu preciso mudar, mas normalmente é nas segundas às 19h30, tá? Maravilhosa essa live. Oi, Ju! Que bom que você gostou, fico bem feliz. Foi uma live aula, uma live de aprendizado e uma live que teve prática também, né? Meu principal objetivo, como eu falei lá no começo, é desmistificar esses assuntos dos chakras e entender que isso faz parte do nosso corpo e a gente precisa ter esse conhecimento, né? Acessar esse conhecimento e começar a praticar, né? Que isso é muito bom. Então eu desejo uma ótima noite para todos, uma ótima semana, né? Porque a gente está só começando a semana, que todos nós possamos olhar para dentro,
que nós possamos olhar para tudo aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se desenvolver, mas que a gente também possa olhar para fora. E lembrem que eu passei uma tarefa para vocês, depois que acabar a live, vocês vão procurar uma pessoa, vão olhar nos olhos e vão dizer, eu vejo você. E vão olhar para ver, para criar mais conexão, tá bom? Beijo e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!